Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de julho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A máquina de guerra russa se desintegra. O título, eu estou usando as palavras de um senador americano, republicano, um senador de Trump, que fala isso, onde o senador de Trump expõe as perdas da Rússia e faz uma crítica severa contra a Rússia, né? E é muito importante vocês assistirem esse vídeo também até o final, é a verdade, né? Que vocês estão vendo aqui sempre. E eu peço a você que não é inscrito, inscreva-se, peço a todos que deem um like, que compartilhem com suas redes sociais, façam comentários, que são muito bem-vindos. Agradeço a vocês, sei que posso confiar em vocês, conto com vocês, muito obrigado. Este vídeo apresenta a humilhação militar da Rússia com dados muito contundentes. Revelados, inclusive, né, pelo senador republicano David McCormick. Então, ele que fez os comentários que eu vou citar aqui. Então, ele é muito calcado nos comentários do senador. Os republicanos, normalmente, há poucas semanas ou meses atrás, eles tinham uma posição anti-Ucrânia e mais a favor da Rússia, até pela liderança do americano presidente, né, Donald Trump. Mas agora parece que Trump veio para o lado da Ucrânia, soltou a mão do Putin. Graças a Deus, e eu espero que assim continue. Então, nós apresentamos isso nesse vídeo hoje. Nós vamos falar dos relatórios do ex-secretário de Defesa americano, Mark Esper, que confirma a destruição total das forças de operações especiais da Rússia nesta guerra. Ou seja, a Ucrânia obliterou, eliminou, aniquilou as forças especiais russas. Nós analisamos também o desespero do Kremlin ao usar tanques de museu e investidas frontais de alto risco com motocicletas para tentar adiar o cenário desfavorável que está acontecendo na Europa. Essa guerra trava-se na Europa, a Ucrânia é a Europa, né? E ali está se desenvolvendo o fronte europeu. A primeira linha de defesa da Europa é a Ucrânia. Peço a você que assista a esse conteúdo. Até o final aqui você vê a verdade para ver a nossa análise sobre como a resistência ucraniana está atuando frente às defesas russas. Peço a você que inscreva-se no canal para fortalecer a nossa comunidade, para fortalecer o canal. Deixe seu like, peço a todos que façam isso para impulsionar esse vídeo, juntamente com as inscrições de quem não é inscrito no algoritmo do YouTube. E compartilhe esse link com todos os que acompanham os desdobramentos verdadeiros da Ucrânia. Comente tudo o que você acha sobre esse vídeo. Obrigado, eu conto com vocês. Máquina de guerra dos russos se desintegra em pó no fronte. Então, o senador republicano David McCormick, representante do estado da Pensilvânia, fez declarações contundentes sobre o conflito na Europa. Ele afirmou que a estrutura militar montada para a invasão apresenta sinais de desintegração na Ucrânia. De acordo com a análise do parlamentar americano, houve um erro estratégico significativo por parte do governo russo. O cálculo de que a Ucrânia cairia rapidamente logo após o início da invasão, em grande escala, mostrou-se equivocado, né? Na verdade, é um erro. O Putin não conhece a história da Ucrânia, não conhece a resistência que a Ucrânia fez em outras ocasiões, em outras oportunidades, né? A Ucrânia é milenar, né? E a Rússia não é milenar. A Rússia saiu da Ucrânia por uma traição de um príncipe que saiu de Kiev, traiu seu pai e foi fundar Moscou. E a partir de Moscou, uma região que não tinha nada, só tinha o rio Moscou e um pântano perto e umas populações de aldeias ali na região. E ele foi lá, de fato, fortaleceu-se, fez alianças já com algumas tribos asiáticas, e começou aí uma guerra contra a Ucrânia para eliminar o pai e ele invadir Kiev e governar de Kiev. Isso nunca aconteceu, né? Então, mas eu sempre digo, o DNA da Rússia é de traição, né? O DNA da Rússia é da mentira, por causa disso que eles são assim. Essa é a formação do Estado russo, como ele começou.
E o cálculo de que se eles estudassem isso, eles veriam que não seria fácil. Eles tentaram 3 vezes invadir a capital, Kiev, e não conseguiram. O filho dele, né, do príncipe governante, príncipe regente. O cálculo de que a Ucrânia cairia rapidamente logo após o início da invasão, então foi um erro, uma burrice, né? Burrice que só nessas mentes desequilibradas que fazem isso e começa uma guerra criminosa. O governo em Moscou também acreditava que as nações ocidentais não enviariam apoio militar contínuo para Kiev. O senador norte-americano David McCormick observou em seu relatório que o avanço do exército de ocupação estagnou. Não consegue avançar. E já há muito tempo. A estrutura de combate está sofrendo um desgaste severo devido à resistência técnica dos soldados ucranianos. O senador McCormick citou o volume de baixas sofridas pelas tropas russas como principal indicador desse cenário. Dados de inteligência, segundo ele, sugerem que desde 2022, o exército russo sofreu aproximadamente mais de 1.400.000 baixas no fronte de batalha. Isso são palavras do senador que estou repetindo. Este número engloba o total de combatentes eliminados, feridos em combate, gravemente feridos, né, que ficam incapacitados de retornar às linhas de frente. E o senador enfatizou que os Estados Unidos devem considerar a vantagem estratégica estabelecida no campo da batalha, que é para a Ucrânia. Segundo ele, essa postura é fundamental para atingir o objetivo de paz por meio de demonstração de força militar. O senador defende as medidas rigorosas contra o financiamento das operações militares russas. No final do ano passado, este senador copatrocinou um projeto de lei bipartidário, republicanos e democratas, focado no setor energético. Esta legislação propõe sanções contra entidades que facilitem a exportação de petróleo da Rússia. E as forças especiais da Rússia sofrem danos severos pela Ucrânia. As forças de defesa da Ucrânia impuseram perdas históricas às tropas de elite russas. As forças de operações especiais do exército de Vladimir Putin foram amplamente neutralizadas pelas táticas aplicadas pela Ucrânia, por Kiev e seu comando. Essa análise técnica foi apresentada pelo ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper. Esper detalhou que o exército russo sofreu danos estruturais em áreas vitais. A primeira área foi o desgaste físico de grande parte das unidades de forças especiais enviadas para o conflito. A segunda área crítica foi o enfraquecimento acentuado sofrido pelo exército regular russo nas frentes de batalha. O ex-secretário de Defesa explicou que há dificuldades na formação de tropas capazes de conduzir manobras de guerra moderna. As unidades, vejam só, demonstram, ele falando sobre o exército russo, as unidades demonstram dificuldades operacionais quando comparadas aos padrões dos exércitos ocidentais contemporâneos. E ele foi secretário de Defesa americano, um cara que conhece. Esper indicou que em um eventual confronto direto com forças da OTAN, as unidades russas estariam em desvantagem tática. E principalmente agora é minha opinião, né? Com o desgaste sofrido, o desgaste que a Ucrânia impôs aos russos, né? Não tem condições, é um exército mal treinado, é um exército que está indo para a guerra contra a Ucrânia com recrutas que treinam só 3 semanas. Não deram nem um número de tiros suficientes para conhecer bem sua arma. Se deram tiros, não sei se deram. E o secretário ainda acrescentou que a experiência do exército ucraniano fortalece a segurança regional da Europa. O exército ucraniano é visto atualmente como um dos mais preparados para o combate de alta intensidade no continente, segundo ele. E também ele ressaltou que a Marinha da Rússia sofreu perdas significativas, especialmente na frota do Mar Negro. Os sistemas de defesa aérea russos, embora presentes, têm encontrado dificuldades para interceptar tecnologias de mísseis e drones ucranianos. As forças estratégicas mantêm prontidão operacional, mas enfrentam desafios técnicos que a propaganda oficial tenta omitir. Vamos falar agora sobre as investidas de alto risco que não evitam o desgaste no fronte. A escassez de blindados modernos expôs fragilidades na logística e na indústria de defesa da Rússia. Veículos antigos, retirados de depósitos de reserva
de eras passadas estão sendo enviados para as linhas de combate pela Rússia. Essas unidades com proteção obsoleta tornam-se alvos vulneráveis para os drones ucranianos. Operadores de drones conseguem identificar e neutralizar esses veículos com rapidez. A necessidade de manter a pressão no fronte gerou táticas de alto risco, como ataques utilizando motocicletas civis para transporte da infantaria. Essas investidas resultam em uma taxa de perdas humanas muito alta em troca de ganhos territoriais inexistentes, ou quando tem, muito mínimo, 50 metros por dia, que não consegue manter, porque avançar 50 metros por dia vai ficar vulnerável à linha de frente. Ele avançou 50 metros, mas não consegue manter a posição, porque os ucranianos continuam na posição deles. E daí eles vão atirar nos russos e eliminar um número grande de russos. Esse modelo de combate é considerado insustentável para o planejamento estratégico de qualquer exército a longo prazo, disse o ex-secretário americano. A gestão de defesa aérea em certas áreas apresenta lacunas que a estrutura estatal tem dificuldade em suprir. Cada uma dessas medidas improvisadas funciona como uma tentativa de postergar as dificuldades estruturais. As ações de emergência não conseguem reverter o desgaste contínuo enfrentado no território em conflito. O esforço consome recursos que se tornam cada vez mais escassos para a administração russa. Os estoques de equipamentos antigos estão diminuindo e a pressão sobre o setor privado para financiar medidas de proteção aumentou e o dinheiro está muito escasso na Rússia. As análises de autoridades políticas, para concluir, e militares indicam que as capacidades operacionais da Rússia têm uma forte pressão e que eles não estão conseguindo atingir. Com o alto índice de baixas e o desgaste das forças especiais do cenário militar, cada vez mais complexo e mais fragilizada fica a Rússia. O uso de equipamentos antigos e métodos de transporte improvisados evidencia as dificuldades táticas atuais. A Ucrânia continua demonstrando sua capacidade, seu preparo, sua experiência no teatro de operações europeu. Acompanhe nesse canal os próximos desdobramentos dessa situação, dessa guerra, com informações verdadeiras e atualizadas que eu sempre vou repassar para vocês. Eu conto com vocês, não se esqueçam disso. Tá? Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.